Olá, minha gente. Olha, estamos aqui com mais um episódio Histórias que Edificam. Quero pedir para você, você que está acompanhando, assistindo, não esqueça de clicar aqui no joinha para você poder nos ajudar. Lembrando que você tem também a oportunidade de mostrar para alguém esse vídeo, apresentar para alguém, compartilhar. Estamos em todas as redes sociais e você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar, fortalecer a história que edifica, tá bom? Minha gente, passado sábado, um sábado diferente. Por quê? Porque esse sábado que passou, que chegou o domingo, o corpo de Jesus estava dormindo na sepultura. Por quê? Porque sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. E sexta-feira, às 3 horas da tarde, ele morreu. E antes da viração do dia, que horas que é a viração do dia? 6 horas da tarde. Antes da viração do dia, ele já foi sepultado. E passado o sábado, no domingo, assim que o sol apareceu, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, elas foram até o sepulcro. Para quê? Para ungir o corpo de Jesus. Mas para que fazer isso? Porque era um costume judaico, que depois que a pessoa morria, no terceiro dia eles iam, chegando lá, o que eles faziam? Eles iam ungir o corpo. Em outras palavras, embalsamá-lo. E elas levaram os aromas, os perfumes para fazer isso. Enquanto elas estavam indo, elas conversaram entre elas dizendo: quem nos removerá a pedra? Mas de que pedra que elas estão falando? É que diferente de nós aqui, do nosso costume aqui, que a gente coloca embaixo da terra o corpo da pessoa que morreu, lá em Israel, nos dias de Jesus, eles colocavam numa gruta, numa pequena caverna, obra de pedreiro. Eles colocavam e enrolavam uma pedra. E essa pedra, ela ficava mais ou menos assim. Então, a pedra ficava aqui, eles rolavam a pedra e a pedra tampava a sepultura. Segundo estudiosos, essa pedra era grande e era muito pesada. Seria necessário de 7 a 10 homens para removê-la. E não é qualquer homem. Por exemplo, precisavam ser homens habilidosos com esse tipo de remoção. Você está com uma pessoa acamada na sua casa? Aí você me chama, pastor, você não pode dar um banho numa pessoa acamada que está na minha casa? Vestir uma roupa nela? Eu vou falar para você que eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho a técnica. Eu não sou técnico a ponto de ir lá e dar um banho, eu não vou conseguir. O técnico, ele vai lá, dá o banho, veste a roupa com a maior facilidade, porque ele é técnico nisso. Está tendo um curto lá na parte elétrica da sua casa. Você me chama lá, eu não vou saber resolver. Mas se você chamar um técnico em eletricista, ele é um especialista, um entendido nisso. Ele vai descobrir de onde está vindo o curto e vai resolver o problema. Então precisava de pessoas para remover a pedra que fossem entendidos, especializados nisso. Então essas duas mulheres
sabendo que tinha essa dificuldade, sabendo que tinha esse obstáculo, sabendo que para elas era impossível fazer isso, elas não desistiram. Elas continuaram. Elas prosseguiram. Elas insistiram. E elas foram fazer aquilo que era parte delas, que era necessário elas fazerem. Você sabia que tem pessoas que estão precisando de um motivo para elas pararem de fazer o que elas estão fazendo? Você sabia que tem pessoas que estão esperando um motivo para elas desanimarem? Você sabia que tem pessoas que estão esperando um motivo para elas desistirem? Você sabia que tem pessoas que estão esperando um motivo para elas jogarem a toalha? Tem pessoas que estão esperando um motivo para elas justificarem o fracasso delas. Fala, eu fracassei, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro. Mas essas duas mulheres diferentes, o que elas fizeram? Elas foram caminhando. Elas foram em direção ao alvo delas. Elas foram em direção à meta delas. Elas foram em direção daquilo que elas tinham que fazer. O que é que você aprende com isso? Que nós não devemos desistir. Se nós temos uma meta, nós devemos ir até o fim. Se nós temos um objetivo, nós devemos ir até o fim. Se nós temos um alvo, nós devemos ir até o fim. E aí o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, sem que ninguém removesse a pedra. Mas a pedra foi removida porque para Jesus sair de lá? Não. Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou no corpo que ele estava quando ele foi crucificado. Quando ele ressuscitou no corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo celeste. Ele foi crucificado com um corpo terrestre. Mas quando ele ressuscitou num corpo ressurreto, num corpo glorificado, num corpo celestial. Jesus ele não precisava tirar pedra para ele sair da sepultura. Ele não precisava tirar pedra para ele sair do túmulo. Por quê? Quando ele já ressuscitado, já com esse corpo, os discípulos estavam dentro de uma casa. As janelas estavam fechadas. As portas estavam fechadas. Mas sabe o que aconteceu? Ele atravessou a parede e se colocou no meio deles. Deles quem? Dos discípulos. E disse para eles: paz seja convosco. E começou a conversar com eles. Então não tinha necessidade de remover pedra. Mas por que a pedra foi removida? Por causa daquelas mulheres. O que nós aprendemos com isso? Que lição que nós tiramos disso? Que quando quando nós fazemos a nossa parte, e fazemos ela sem desistir, Deus vai fazer a parte dele. Ir lá para ungir o corpo de Jesus era parte das mulheres. Mas remover a pedra, tirar a pedra, só Deus podia fazer. Por quê? Porque não havia homens peritos ali para ajudá-las. Por quê? Porque o Senhor queria mostrar para elas que Jesus não estava ali e ressuscitou. Por que Deus quis mostrar para elas? Por causa delas serem mulheres determinadas de irem até o fim. Vamos trazer aqui para o dia de hoje, para a nossa prática do dia a dia. Seu marido está com a cabeça virada.
Você é que vai ter que ir lá conversar com ele. Mas quem é que pode fazer a obra no coração do seu marido? Só Deus. Por quê? O que você pode fazer, você vai fazer. O que você não pode, Deus vai fazer. Porque é assim. Mas aquilo que é a minha parte, aquilo que é a sua parte, aquilo que é a nossa parte, é nós que temos que fazer. E nós temos falhado nisso. A nossa parte, nós não temos feito. Mas a parte de Deus, Ele vai fazer. Ele sempre faz. Ele sempre faz. E aí o que aconteceu quando elas chegaram? Então elas entraram no túmulo para ver o corpo de Jesus. Mas ali dentro estava um anjo. E o anjo disse, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Ele ressuscitou. Mas presta atenção nisso daqui. O anjo disse para elas, vai e fala para os discípulos e também para Pedro, que Jesus está indo na frente de vocês para Galiléia e lá vocês vão ver ele. Por favor, Pedro não era discípulo? Era. Mas por que o anjo disse, diga aos discípulos e a Pedro? Por que isso? Porque Pedro, ele se auto-excluiu. E ele, Pedro, ele já se colocou, ele já se colocava, ele já se apresentava, ele já pensava e entendia que ele não era mais discípulo. Por quê? Porque antes de Jesus se entregar para os religiosos, antes do Senhor Jesus se entregar para ser morto, Pedro ouviu com os outros discípulos Jesus explicar isso, que ele ia fazer uma entrega voluntária para morrer por todos, para a salvação. Só que Pedro, quando Jesus contou essa revelação, antes de acontecer, Pedro falou, não, eu não vou deixar ninguém pôr a mão no Senhor, eu vou defender o Senhor com a minha própria vida. E ele começou a contar, e Jesus virou para ele e falou, Pedro, você não está com essa bola toda. Você está enganado. Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, não, jamais te negarei. Morrerei por ti. Aí Jesus pegou e deixou ele. O que aconteceu? O que Jesus falou. Negou Jesus 3 vezes. Então ele estava envergonhado, ele chorou, ele saiu de lá chorando. Ele estava muito envergonhado. Então, qual que era o pensamento dele? Qual que era a ideia dele? O que estava na cabeça dele? Eu não sou mais discípulo. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ser discípulo. Eu não sou digno de ser de Deus. Eu não sou digno de participar da igreja. E o que acontece comigo? O que acontece com você? O que acontece com a gente? Quando nós erramos, quando nós falhamos, o que acontece com a gente? A gente fica envergonhado. E a gente diz, não, eu não sou digno. Eu não sirvo para servir a Deus. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu fiz. Eu sou uma vergonha. Se eu for lá na igreja, eu vou sujar o nome da igreja. As pessoas, por causa de mim, vão falar mal da igreja. Eu não sirvo para servir a Deus. Era assim que Pedro estava pensando. Você já pensou assim? Você está pensando assim? Mas sabe o que aconteceu? Pedro se excluiu, mas o Senhor Jesus incluiu ele. O que o mensageiro de Deus falou para as mulheres? Avisa os discípulos e a Pedro. Por que ia a Pedro? Porque Pedro já não sentia mais discípulo.
para eles irem para Galiléia, porque lá eles vão ver o Senhor. Às vezes, você está falando, não, eu não posso. Às vezes você fala, olha, eu não sou digno. Às vezes você fala assim, olha, eu não tenho condições. Por causa disso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Seus erros, suas falhas, não eram para excluir você. Por causa dos seus erros, suas falhas, que você tinha que incluir você. Que você tinha que vir para a presença de Deus. Por quê? Porque só Deus pode transformar você. Só Deus pode te dar uma nova vida. Só Deus pode libertar você dos seus pecados. Só Deus pode te dar para você uma vida de santidade. Porque Deus é assim, Ele pega o pior dos piores. Ele pega a pior pessoa que você conhece e transforma na pessoa mais santa que você já viu. Ele tem esse poder. Ele pode todas as coisas. Não saia desse vídeo sem clicar aqui para curtir. Não deixe esse vídeo sem você se inscrever no canal se você estiver assistindo pelo YouTube. É muito importante sua participação. Desde já eu agradeço. Esse vídeo tem como finalidade contar uma história da Bíblia para abençoar a sua vida.